Então, pessoal, ontem foi terça-feira, né? Finalmente a Júlia Felício da Silva resolveu aparecer em um desses podcasts aí. A Júlia Felício da Silva, obviamente, é mais conhecida como Raluca, então ela resolveu falar naquele Groselha Talk, né? E é claro que se você comparar o Groselha com o Flow, com o Podpah, ele é bem menos famoso, é bem menos conhecido, mas que dentre os dois hosts aí tem uma pessoa que é bastante conhecida no mundo da internet, que é o Muka Muriçoca. Com certeza você já ouviu falar nesse cara antes. Aí tá, então deram espaço para ela lá. Pelo que eu lembro, assim, antes de ir pra frente com esse caso, né? Eu me recordo de que a Raluca tinha falado que no ano passado ela havia sido chamada para conversar em um desses podcasts aí. Ela havia sido chamada pelo Vilela, que é do Inteligência Limitada. Ela havia sido chamada pelo Flow, né? Pelo Igor 3K, só que ela não havia aceitado, né? Agora hoje ela se mostra disposta a conversar e tudo mais. É uma situação bem parecida com a do Nando Moura, né? Que também é uma pessoa antissocial. Até pouquíssimo tempo aí ele tinha ido no Flow, tinha ido em um programa do André Marinho, né? O qual não sei se está flopado porque o Marinho retornou para a Jovem Pan, né? Ele voltou para lá, certo? Mas o Nando Moura ele era muito menos solícito não. O pessoal pode convidar ele, até porque o cara é pessoa pública já faz algum tempo, né? Mas ele aceitando seria outra coisa, né? Então aparentemente ele não havia aceitado, tanto é que ele só marcou presença no Flow mesmo. Ele foi lá umas 2 vezes até algum tempo atrás. Aí agora nesses últimos tempos aí, o que em menos de um mês ele participou de 3 desses podcasts aí. Ele foi no Irmãos Dias, foi no Inteligência e foi um do cara aí, o qual eu não lembro o nome, cara. Só que o rosto se parece muito com aquele ator Tel Becker. Ele foi um desses 3 aí em pouquíssimo tempo para divulgar o seu curso Mestres do Capitalismo, né? Mestres do Socialismo, certo? Aí a Raluca, pelo que eu tô sacando aí, ela também tá se mostrando muito disposta a aparecer. Ela falou que quer aparecer tanto no Inteligência quanto no Flow também, certo? Mais do que eu havia sacado de toda a conversa a qual eu havia testemunhado lá no Groselha Talk, né? Ela não tem mais nada para falar, cara. Certo? Ela não tem. Eu acho que a partir do momento em que a pessoa diz que não se arrepende de nada a qual havia feito, inclusive atitudes e ditos os quais condenaram a vida dela, né? Porque infelizmente a vida da Raluca ela tá condenada mesmo. Só que, pô, cara, de qualquer forma a Raluca tá muito suja, cara. Ela tá suja para um cacete. É só você pegar qualquer comentário de vídeo do canal dela. Tem sempre umas dezenas de pessoas ali criticando ela. Até por isso que eu penso assim, cara, seria uma perda de tempo total ela ir para esses podcasts aí para conversar de novo, porque, bom, é claro que sempre vão ter críticas, né? Só que ela definiu o que pensa no âmago da sua alma com essa conversa aí que ela teve com o Muka e com o Godox, cara. Porque, pô, como eu tinha falado, ela não tinha pedido desculpas, ela falou que não se arrepende das suas atitudes, certo? Isso aí já mata a situação toda. Já saca que a pessoa era aquela narcisista a qual eu sempre imaginei que seria. É uma pessoa narcisista pra cacete, tão narcisista quanto gente como Felipe Neto, como gente como Nando Moura. Aí tem muitas outras pessoas públicas aí que são narcisistas pra cacete também, né? Você também pega que teve outro ponto lá bastante interessante, foi que a dona Gonçalina Felício, que é a mãe da Júlia, né? Ela também endossa, né, todas as merdas as quais a filha havia feito. Ela endossa tudo, cara, né? Está certo que, pô, cara, em relação a Raluca exibir o corpo lá no Privacy e tudo, pelo que eu havia entendido ali, a mãe ela ficou um pouco reticente, mas mesmo assim havia aceitado. A dona Lina, infelizmente também, né, é uma mãe deslumbrada pra cacete e que controla a filha, se bem que eu acho que nesse caso aí seria uma relação de troca, né? Uma parte controlando a outra, que até me lembrou do caso da mãe da Erotides Mitoso, que é mais conhecida como Tidinha, que é uma influência que, pelo que eu havia sacado, tem distúrbio mental, né, e tudo mais, não sei se ela finge, certo? Só que também é uma pessoa bastante interessante, né, entre aspas. A mãe da Tidinha, né, ela passa pano para todas as... Não, passa pano não. Ela releva todas as críticas que a filha sofria e tudo, certo? E é uma pessoa que você sabe que por mais que esteja bastante próxima da filha, né? Ela quer ver a derrota, ela quer ver a derrocada da própria filha. Os dois casos são iguais, cara.
Parece até uma situação meio que suicida, mas pô, você também saca que nessa relação aí de mãe e filha, o pai, se bem que no caso da Raluca é padrasto, né? E inclusive o mesmo padrasto que havia sido acusado de assédio, eu acho que ele nem sabe disso aí. A participação do cara é completamente omissa, cara. Completamente omissa. Mas acontece que a mãe e a filha com certeza devem omitir essas verdades aí do cara, por quê? Porque elas haviam sofrido bastante com o pai biológico da Raluca, que pelo que eu lembro, pô, a Raluca tinha falado que o cara era problemático pra cacete, era violento, brigava pra caramba com a mãe dela, né? Então seria compreensível, cara, mas acontece que quando o sujeito é acusado de assédio e pela própria enteada, cara, isso aí precisa ser falado pra ele. As pessoas precisam falar isso aí pro cara, né? E essa altura do campeonato ainda não disseram. Porque, pô, cara, com certeza o padrasto, ele sabe que elas tinham descido pra cá, pra São Paulo, pra participar de um desses podcasts aí. E se a enteada é uma influencer, é uma pessoa que tem um certo sucesso pela internet, o cara não vai querer estar interessado em relação ao que ela faz, cara. Em relação também a essas tretas, as quais ela tá passando, porque eu acho que pelo menos uns 10% ele tá sabendo de alguma coisa, cara, envolvendo os problemas da Raluca. As tretas. Ele deve estar sabendo de alguma coisa, né? E até hoje não chegou ninguém falando pra ele que o cara havia sido acusado de ter assediado a Raluca. Então é meio esquisito, cara. É meio esquisito. Tá certo que hoje em dia, ok, o cara é padrasto dela, né? E que poderia, né, como eu havia dado a entender, ter justificado, né, esse escanteamento que a dona Gonçalina e a própria Júlia, né, dão pra ele em relação à vida da Raluca pela internet. Mas, pô, cara, eu acho que de qualquer forma, as pessoas, inclusive os inimigos, né, declarados da Raluca, deveriam, de qualquer forma, falar com ele, cara, arrumar algum jeito de conversar com o cara. Ninguém avisou nada. E quando hoje a gente sabe muito bem o endereço da Raluca, o endereço da própria Raluca, da casa dela, é algo meio esquisito, cara. Mas acontece que a gente não deve envolver pessoas que não tem nada a ver com a treta. Mas, pô, de qualquer forma, o Digo, ele havia soltado lá no Putz Raluca 3 que o padrasto dela havia sido acusado de assédio pela própria Raluca. Então, de qualquer forma, ele tá dentro da treta. Ele tá dentro. Então, até para saber o tipo de pessoa a qual ele convive, as pessoas deveriam... cara, eu acho que deve ter hater da Raluca lá em Mojimirim também. Eu acho que sim. Então, alguém deveria, né, ter alguma forma de contatar o cara. Porque, pô, não dá pra você banalizar assédio de forma alguma, cara. Não dá. Eu nem preciso falar pra você que desde o início do caso Raluca o que mais tiveram foram falsas acusações de assédio e de estupro, cara. Certo? A Raluca tá pagando na justiça por conta disso aí. O Yanni Sabonge, ele foi pra cima da Raluca na justiça por conta disso aí, cara. E vai ganhar porque nessa mesma conversa aí do Groselha Talk lá, né? A Raluca, ela havia soltado, né, uma coisa que não deveria ser exibida, que era uma situação envolvida no segredo de justiça, o qual concerne esse processo que o Yanni está movendo contra a Raluca, né? É mais uma das muitas vezes as quais a Raluca, ela tenta pagar de esperta, mas que não consegue concatenar, não consegue planejar direito as coisas, né? E inclusive nisso aí, né, tem muita semelhança com o Nando Moura também, porque são duas pessoas espertas, cara. Esperto é uma coisa e ser inteligente é outra completamente diferente. São duas pessoas burras. E por conta disso aí, né, que ela vai acabar se ferrando na justiça. Mas mesmo assim, não dá pra você desconsiderar a falsa acusação de assédio e de estupro, cara. Ainda mais de estupro. Você acha que bandido gosta de dividir cela com estuprador? Você acha? Aí até, vou falar aqui numa situação hipotética, você sendo preso, até você falar que 19 não é 20, você já vai se ferrar na cela, cara. Os caras vão te barbarizar na cadeia. Então você tem que ir pra cima mesmo, cara, perante as pessoas que estão fazendo esse tipo de falsa acusação, cara.
E vendo essa situação aí, eu até pensei, putz, cara, é de se agradecer ao feminismo por ter ferrado tanto a vida do homem de hoje em dia, cara. É porque basta só uma denúncia, sem prova nenhuma, que o cara pode ser processado e preso por assédio, por estupro, né? O caso do ex-BBB Felipe Prior é um dos mais emblemáticos da atualidade, cara. O cara tava no auge do sucesso, lá no BBB de 2020. Ele tava num paredão histórico lá com a Manu Gavassi e o cara havia sido retirado da Globo, né? Por quê? Por conta das acusações de assédio e de estupro que ele havia sofrido de 3 estudantes, né? Certo? Mas até hoje essas estudantes aí não mostraram o rosto, não mostraram a cara, foram acusações sem prova nenhuma e o cara havia sido condenado 2 vezes à prisão. Ah, mas acontece que ele não tá preso, sim, por um recurso judicial ali, mas ele foi condenado, cara. Ele foi condenado aparentemente por algo o qual não havia feito. Então hoje em dia você que é mulher, você pode tascar uma falsa acusação em cima do cara, você pode ferrar a vida dele tranquilamente. Então é por isso que eu já tinha dito, cara, eu admiro a Raluca pela sua autenticidade, é uma pessoa interessante pra caramba. Inclusive eu havia falado que a Raluca é uma das mais interessantes dessas influencers aí que tem pela internet, né, de alguns anos pra cá. Mas fez merda, cara, inclusive isso aí envolvendo posse de CP e tudo mais, ela tem que se ferrar, cara. Ela tem que se ferrar. Aí você imagina se eu fosse pai da Raluca, cara. Ela nem chegaria a estar na situação onde tá hoje. Ela nem chegaria, cara, porque eu não daria asa pra isso. Aí tu pega que dentre as mentiras as quais ela havia soltado, teve uma qual ela havia estendido pra cacete lá, e foi de um encontro que ela teve com um garoto perto de um cemitério. É uma mentirada da porra, certo? Ela havia mentido também em relação a ser boca virgem. Porra, no ano passado ela havia beijado tanto o Yanni quanto um sujeito lá feio pra cacete chamado Dark. Isso aí foi quando ela tava aqui em São Paulo, certo? E inclusive, pelo que haviam falado, né, quando ela veio pra cá pra se encontrar com o Yanni, né, pra gravar os seus dossiês Raluca, né, ela havia tido um TDTT com o Yanni Sabon, já havia tido com um cara chamado Dark, e do que haviam dito também, haviam soltado em vídeo, ela, quando tava com o Yanni, tava com esse Dark aí, ela já tinha um namorado, ela já tinha um cara já, né, ou seja, traiu o moleque, né, e pelo que, bom, as pessoas falam pra caramba também, né? Falaram também que ele fazia o que ela mandava, né, e tudo mais. Aí eu penso que assim, a Raluca sendo uma pessoa bastante interessante, e tendo um monte de cara que tá disposto a comer ela, você compreende que tem muito virgão aí que faria sim o que ela pedisse, o que ela mandasse, né? Então seria surpreendente, cara, se tivesse esse tipo de relacionamento. Até porque os caras pensam que, porra, cara, eu vou contrariar ela, vou perder ela, aí como é que eu vou ficar? Aí como é que eu vou ficar, cara? Se eu perder essa pedra preciosa aqui, se eu perder essa mulher bonita pra caramba, a qual eu tava desejando por um tempão, aí como é que vai ficar a situação? Só vou ficar na punheta mesmo? Né? Só vou ficar me lamentando, vou ficar deprimido e tudo mais? Né? Então é meio que compreensível, cara, ver que, porra, não quero perder essa garota, então vou fazer, né, o que ela mandar na medida do possível, né? E na medida do impossível também, né, meu irmão? Porque tem moleque aí que é capacho mesmo, cara. Os caras têm zero de experiência amorosa sexual. O cara vê uma mulher interessante, bonita, como é a Raluca, né? É uma mulher, cara. Por mais que ela se pareça ser uma adolescente, é uma mulher. Já tem um pensamento formado já, né, de pessoa adulta. Os caras vão ser mandados, vão ser desmandados, cara. Isso aí vai acontecer, né? Isso aí vai acontecer, mas enfim. Bom, teve isso, e teve outra coisa ali, a qual havia me chamado bastante atenção também, né? Que, inclusive, até fiquei meio que com pena da Raluca por ela ter sido escanteada, né? Pô, foi um cara, né, o qual os caras comentaram lá no chat, né, que o Thiago Carvalho, que, bom, eu entendi que seria um professor de teatro e tudo mais, uma pessoa envolvida com cinema também, né, que reside nos Estados Unidos e tudo, seria uma espécie de Yanni 2. E você saca que a semelhança é tão grande, cara, que tanto o Yanni quanto o Thiago Carvalho, inclusive o Thiago que eu tô falando, não é o cara que
havia brigado com o Arthur Petri, não, é outra pessoa. Inclusive lá no chat o pessoal chamou esse Thiago Carvalho aí de Tony Stark da Shopee. Inclusive esse Thiago também ele me lembra muito uma personalidade da internet, né? Um cara que é escorraçado lá no X, não, pelo que eu havia sacado só no X, né? É uma pessoa bastante menos requisitada, né? Chamado Bruno Pierosi, né? Enfim, é uma pessoa também que dá pra você citar como polêmica, né? Mas enfim, esse Thiago Carvalho aí, né? Tanto ele quanto o Yannis são personagens que entraram na treta para se aproveitarem da Raluca. E no caso do Thiago, né, ele quer o quê? Realizar o sonho da Raluca de ir pro exterior, né, para fazer teatro e tudo mais. E é claro que também a Raluca havia aceitado essa oportunidade aí como uma forma de fuga perante toda a porcaria a qual ela vem sofrendo aqui no Brasil. Mas tu acha que depois que ela havia apresentado algo ali que era segredo de justiça, você acha que esse sonho vai se concretizar tão cedo de ir embora daqui? Não, cara. Ela não vai conseguir sair do Brasil. E enquanto esse Thiago falava aí, ele falou por um longo tempo, né, vendendo seu peixe, apresentando o seu trabalho e tudo mais, né? Você entende que o sujeito tá usando a Raluca. E ela sabe muito bem disso aí. Mas também é aquele negócio, né, cara? O pessoal falou que, porra, provavelmente daqui a pouquinho o sujeito vai ser mais um acusado de assédio. Mais um. As pessoas não conseguem mais acreditar na possível idoneidade da Júlia, cara. Já era. E ela também tinha dito que dinheiro não seria problema para ela, que ela não teria problemas com falta de dinheiro, até porque, né, tinha dinheiro e tudo, mas isso aí acaba caindo em contradição com os processos dos quais ela anda sofrendo, cara, porque em alguns, para ela se livrar, né, inclusive de ter que pagar dinheiro para advogado, né, e tudo, mas ela alegou pobreza, cara. Ela já havia sido acusada de dar calote em um dos seus advogados, né? Inclusive um dos advogados dos quais havia sido criticado por esse Thiago Carvalho aí, ele chamou um dos caras de escroto, certo? Mas enfim, cara, eu penso assim, pra encerrar esse papo, o caso da Raluca é sem saída mesmo, cara. É sem saída, porque a personalidade não vai mudar. E você entende também, cara, que esse tipo de situação poderia ser evitada quando no ano passado ela, né, foi incumbida a pedir desculpas para as pessoas as quais ela havia prejudicado, né, tipo aquele Jean L. Ela não pediu desculpa, cara. Ela só veio pedir desculpas agora na aba comunidade do canal dela, para algumas pessoas lá que estavam envolvidas em relação a essa treta aí a qual ela tá tendo pra cima do Tio Gui, né, certo? E apenas isso aí. Mas ela não pediu desculpas lá no passado, quando ela havia cometido algumas merdas pra cima do Jean L, pra cima de outras pessoas. Ela resolveu voltar com a treta pra cima do Tio Gui, né? Por meio de acusações falsas acusações de estupro, o qual ela, junto com a Carol Lemes, que é ex do Tio Gui, né, soltaram pra cima dele. Ele já refutou, inclusive, ele já fez um vídeo refutando. E tu vê essa situação, cara, tudo ocorrendo nas barbas da mãe dela. Como é que vai ficar a Raluca, cara? Daqui a pouco ela vai pra cadeia, pô. Ela vai pra cadeia. Parece sim uma empreitada suicida, cara. Uma empreitada, vou reformular a frase aqui, autodestrutiva. A pessoa no ano passado já devia ter sacado que entraria numa crescente, né, de prejudicar a própria vida, tanto enquanto youtuber, quanto influencer, enquanto pessoa. Por mais que você tenha aqueles fãs descerebrados, falar eu te amo, Raluca, blá, blá. Se bem que você sempre vai ter isso aí, né, cara? Mas as verdades, as pessoas que falam mais grosso, as pessoas que se opõem a essa babação de ovo, elas estão mais fortes. Os problemas da Raluca, eles são inevitáveis, cara. Todo mundo tá sabendo. Todo mundo tá sabendo. E ela não atenta que só tá se ferrando, cara, só tá se prejudicando. Se fosse uma adolescente de 16, 15, 14 anos, até dava pra entender, né, o tamanho de um possível deslumbramento, né? Mas ela sabe muito bem que só tá se lascando toda, cara. Ela tá se ferrando toda. Daqui a pouquinho vai puxar uma cadeia, e aí? E aí?
Porque, como eu havia dito, né, na conversa de ontem ela deu um brinde pro Yanni, cara. Ela deu um brinde pro Yanni e ela conseguiu tornar o cara mais vitorioso ainda, né, no processo. Aí como é que vai ficar pra ela daqui a pouco? Né? Então é complicado, cara. Sabe, é complicado.